Boa tarde, dando início ao novo canal teórico. Contamos novamente com a gentileza e a presença da doutora Fábia, da Covig. Tive o privilégio de trabalhar com ela há vários anos na CREG, uma funcionária exemplar, uma médica com M maiúsculo, competente na sua área, e vai explanar para a gente sobre DST e sífilis. E, mais uma vez, agradecendo a presença dela, a disponibilidade dela vir aqui hoje bater um papo com a gente. Um abraço. Obrigado, Fábio. Alô? Eu que agradeço. Obrigada, gente, pela presença também, a gente poder discutir, conversar um pouco sobre esse tema. Vou só relembrar o nome, porque aí na hora da gente conversar e se falar dos nomes que eu não lembro, Juliana, né? Luísa, Simone, Maria, Antônio, Marília. Luca, beleza. Então, a gente pensou hoje, gente, a gente deu ênfase à sífilis na aula passada. E a gente pensou em algo um pouco mais amplo hoje, que seria trabalhar a atualização, olhar um pouco desse protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que a gente chama de PCDT, de IST. Esse protocolo a gente não recebeu... Claro, a gente não recebeu uma quantidade... a gente recebeu, mandou para as unidades, depois acabou. E aí o Ministério da Saúde fez esse fluxograma de mesa de uma forma mais prática, que tem os fluxogramas, o tratamento e tudo mais, e que, inclusive, atualizou já um pouco mais, porque é tudo muito dinâmico em relação a esse que está no livro. Então, a gente vai acompanhando sempre, e eu trouxe para a gente olhar um pouco junto aqui o fluxograma de mesa, tá bom? Esse eu estou entregando para vocês, é o presente nosso do Ministério da Saúde também, para vocês, residentes, poderem fazer uso e replicar pelos lugares onde vocês estiverem, né? Para que seja útil por onde vocês estiverem, tá? A gente vai, como da outra vez, conversando. Tem caso, tem algumas imagens também. Vamos ver até onde a gente consegue. Lembrando para quem estava naquele dia, na aula, esse quadrinho que fala dos agravos das ISTs de notificação compulsória, a gente tem ali a primeira delas que vem no topo da lista, que é a AIDS, em 1986. A partir daí é que passou a ser de notificação obrigatória. Então, eu fiz questão só de colocar de novo aqui, não para dar ênfase na vigilância, mas para dizer para vocês que, para olhar para as ISTs de modo geral, eu queria trazer a gente primeiro para a questão do HIV/AIDS, para a gente se debruçar antes para o contexto que é subjetivo em relação a isso que a gente olha no fluxograma, que diz faz assim, faz assado, usa tal medicamento, tal antibiótico. Acho que tem outras coisas de fundo que a gente para aproveitar a oportunidade para pensar um pouco. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Qual vocês consideram que é a principal barreira para o enfrentamento do HIV/AIDS ainda hoje? Luísa falou preconceito. Mais algum? A Marília traz a questão de evento adverso, né? Do medicamento. Então, vou ficar com essas duas por enquanto. Na verdade, a principal causa do nosso enfrentamento até seria menos, sabe, Marília? Porque a gente tem hoje medicamentos que evoluíram muito. Aquilo que a gente vai ouvir algumas pessoas com mais idade, às vezes, lembrando, falando do coquetel, aquela mão cheia de comprimido para tomar, não é o que a gente tem hoje como tratamento do HIV. Então, a nossa grande barreira continua ainda indo por onde a Luísa dá como pista para a gente, que é o estigma que tem a questão do HIV, desde o início do que foi na epidemia, mas isso se arrasta. É o pior enfrentamento que a gente tem a fazer. E aí quero compartilhar essa frase com vocês, é de um livro chamado Depois daquela Viagem, Diário de Bordo de uma Jovem que Aprendeu a Viver com AIDS. É um livro de 97, da Valéria Piazza Polizzi.
Isso, 16 anos de idade, primeira relação sexual, a Valéria se infectou com HIV. E no livro ela diz assim: só então eu me dei conta de que, em vez de ficar tentando formar ideias a respeito dos outros, com base nesses preconceitos, a maioria furados, eu deveria simplesmente prestar atenção no que aquela pessoa tinha a me dizer, o que ela, como ser humano, tinha lá dentro de si. E foi então que eu descobri algumas coisas maravilhosas, algumas até que jamais imaginei encontrar. A Valéria, assim, no início, imagina só, pela idade dela, pela época que era, o medo e o receio que era de falar sobre, alguém descobrir que ela tinha se infectado com HIV. E a Valéria cruzou com médicos que fizeram a diferença para ela, sabe? No tipo de acolhimento, no tipo de acompanhamento que foram fazendo. Mas essa dificuldade que a Valéria tinha lá e que ela conseguiu vencer essa barreira, dividir, por exemplo, com amigos, com familiares, a gente continua hoje em 2021, gente. E a gente, como médicos e todos os outros profissionais de saúde, a gente tem que repensar, de fato, essa nossa prática para que a gente não vulnerabilize ainda mais a pessoa. Porque se não encontrar acolhimento, vai estar fora. Aí é o maior risco, vocês estavam falando, né, do hospital, de internar, por exemplo, lá no HMCT, no Carlos Tortelli, grave, e podendo até ir a óbito. Outro pedacinho que eu quero trazer para vocês. Betinho, vocês já devem ter ouvido falar, né? O Betinho também tinha hemofilia, veio a falecer por conta do HIV/AIDS, e o Betinho escreveu um texto chamado Dia da Cura, em 94. É uma crônica que fala como se ele tivesse acordado um dia e tivesse a notícia da cura do HIV. E aí ele fala assim: algo inusitado acontecia em paralelo. Amigos e amigas que não suspeitava me chamavam para dizer que eles também eram soropositivos só porque agora havia cura. Uns diziam que suas vidas sexuais eram um caos, mas que agora havia cura. Alguns me chamavam para dizer que iriam começar o tratamento, o controle e a pensar na vida porque agora havia cura. E, finalmente, outros me diziam que agora poderiam revelar à imprensa a sua condição de soropositivos para servir de exemplo porque agora havia cura. Esse texto do Betinho, ele manifestou ali aquilo que ele vivia com as pessoas que estavam em torno dele, pessoas que tinham HIV e que não revelavam. Porque o sinônimo era de morte. E aí o texto, ele tenta mostrar que, assim, como se no momento em que houvesse a cura, as coisas mudariam em relação à questão do HIV/AIDS. Ainda não temos a cura. Mas hoje a gente tem, por exemplo, a infecção pelo HIV, uma pessoa que começa o tratamento dela, fica com carga viral indetectável. As pesquisas mostram, já está no protocolo, que com isso ela é intransmissível. Carga indetectável, não transmite. E tem o tratamento. Ela não vai chegar a desenvolver AIDS, a síndrome de imunodeficiência. Parece simples, gente. Eu não sei se isso está claro para todos vocês, mas um dia, numa discussão, uma pessoa que trabalha com HIV já há um tempo, ela própria virou e falou assim: ué, então as pessoas agora podem não ter AIDS? É isso. A pessoa pode se infectar com o HIV e ela não vai fazer infecção oportunista, não vai fazer um CD4 baixo, porque ela começando logo o tratamento, né? O tratamento agora é para início imediato, oferta imediata para todos que se descobrem com HIV, mas aí é um nosso outro desafio, porque a doença passa a ter uma característica de doença crônica. O que os estudos mostram para a gente? Aumento de doença cardiovascular, aumento de doença metabólica, aumento até de risco para neoplasia também. E aí, essa é a nossa mandala da prevenção combinada. Todos vocês conhecem, já tinham visto esse desenho, gente? Já? Antônio, não? Já tinha visto, Luca? Já? Marília? Não? Então, essa figura foi chamada pelo Ministério da Saúde de mandala da prevenção combinada. A gente tem ali pelo lado de fora marcos legais e aspectos estruturais. Gente, faz toda a diferença, né? Tem uma lei parada lá no Senado Federal, ainda bem, de criminalização do HIV. Isso vai ser uma grande barreira para a gente de enfrentamento à epidemia. E nem precisa ter lei de criminalização do HIV. Se alguém se sentir lesado porque foi infectado, tá? Entre aspas, por alguém,
Pode recorrer ao advogado, pode recorrer ao Código Civil, que vai ter lá um artigo para ajudar nesse sentido. Mas a gente não precisa de uma lei para criminalizar. Isso vai, mais uma vez, vulnerabilizar e criar barreira para o nosso enfrentamento. Quem é que vai querer ir lá fazer teste rápido de HIV? Né? Menos. Se hoje já há sentimentos, afetos, emoções que impedem a pessoa, que faz adiar realizar um teste desses, imagina com uma legislação dessa. Por outro lado, a mesma coisa, se eu tenho legislação que combate a homofobia, que combate a transfobia, isso estruturalmente está ajudando a gente no enfrentamento. Então, isso está ali fora. Por dentro, está escrito prevenção combinada, populações-chave e prioritárias, de acordo com a prevalência do HIV, com o diagnóstico situacional do nosso país. E aí vocês têm uns pedaços ali que se encaixam e que contribuiriam para a prevenção do HIV e de outras ISTs. O que tem ali? Em verde aqui do lado, prevenir transmissão vertical, imunizar para a hepatite B e para o HPV, redução de danos, diagnosticar e tratar as pessoas com IST e hepatites virais, usar preservativo, ali ainda está escrito masculino e feminino. A gente agora tem retirado essa ideia de gênero do preservativo e a gente fala interno e externo, tá? Então, a camisinha masculina a gente chama de externa. E a camisinha feminina a gente chama de interna, até porque ela não é só feminina. Ela também pode ser utilizada em relação anal entre dois homens. E até em outros tipos de relação entre duas mulheres também, no momento em que a gente faz uso do preservativo, transforma aquele látex num retângulo de látex, aquilo previne também infecções no caso de sexo oral. Então, tem muitos usos para o preservativo e a gente não limita em chamar masculino e feminino. E o gel lubrificante também está ali naquela fatia azul. Depois, tratar todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, testagem regular para o HIV e para as outras ISTs e hepatites virais, profilaxia pós-exposição de risco ao HIV, a gente chama de PEP, né, que a gente conhece por PEP, e a profilaxia pré-exposição ao HIV, que a gente conhece como PrEP. Tá? Quando eu vi isso a primeira vez, gente, eu lembrei, sabe aqueles programas de auditório de televisão que gira a roda? E que para num determinado lugar? E aí a gente estava levando para o debate justamente essa discussão, que se antigamente ficava a prescrição e o mantra só da camisinha, do usar camisinha, a gente tomar cuidado para não mudar isso aqui. E acontecer a mesma coisa. Bem, agora eu só vou defender PrEP. Essa vai ser a minha escolha. A ideia não é essa, tá? A ideia disso aqui é que cada pessoa, de forma autônoma, esclarecida, e aí por isso que entra gente profissional, conhecer para poder orientar, trocar com a pessoa, e aí autonomamente ela escolher qual é a prevenção combinada para ela, naquele momento da vida dela, o que de fato ela vai conseguir executar como prevenção. Porque senão a gente pode falar, né? Falar a gente pode falar, entregar você pode entregar, a camisinha. Agora, o que de fato isso está fazendo sentido na vida dela aí é outra questão. E aí eu coloco assim algumas questões para a gente pensar. Primeiro, sexo seguro enquanto resistência e que cada pessoa, afirmando, faz a sua mandala do cuidado. Então, gente, na história do enfrentamento da epidemia, se a gente for lá atrás, a lógica de sexo seguro parte justamente do movimento social, do movimento gay, para uma manutenção de vamos fazer o sexo seguro, mas para garantir um direito, né? A sexualidade enquanto direito. E eu fico pensando que assim, a gente não pode deixar, o movimento próprio social também, não pode deixar essa peteca cair nos dias de hoje. Como que a gente vive a nossa liberdade sexual gerenciando o risco? São desafios. E a ideia da gestão de risco, então, segundo essas autoras, é essa. Compreende um reconhecimento de que as pessoas fazem escolhas, qualquer um de nós faz escolha, baseada em ganhos e perdas envolvidos em cada decisão.
considera também que, simultaneamente, é feita uma avaliação do que é aceitável pelo sujeito em uma situação concreta de um momento específico da vida. Então, aquilo que a gente, como profissional de saúde, está achando que é o melhor para ela naquele momento para se prevenir, a pessoa pode entender que não é. E ela vai colocar na balança, e a gente precisa olhar para isso, escutar isso, né, gente? Não virar as costas para isso. De que ela vai colocar na balança perdas e ganhos para tomar uma decisão em relação à prevenção. Isso daí são algumas falas, só para rodar um pouquinho aquela mandala, mas de uma forma mais reflexiva do que técnica, tá? Mas qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Essa é a fala de uma pessoa que estou com HIV há mais de 15 anos atrás, por conta de compartilhamento de seringa, né, de uso de droga injetável. E aí ela diz assim, na hora do rally rola, a pessoa não vai à farmácia comprar seringas, ela precisa ter acesso para pegar e ter consigo. Difícil quem não conhece a adicção, quem não vive a realidade. A redução de danos é algo que a gente também precisa ler e estudar, porque tem preconceito também, e a gente precisaria, né, como essa pessoa diz, escutar de forma qualificada aquilo que a pessoa está trazendo, em lugar da gente já ir com o nosso escudo, a nossa barreira, com as nossas verdades. E a redução de danos, ela propicia isso, que a pessoa tivesse insumos necessários, inclusive os preservativos, para numa situação que é de exposição, que é de risco ao HIV e a outras ISTs, mesmo sob o efeito de uma substância, ela possa ter como se prevenir. A gente pensar em sexualidades jovens, esse é um livro da Vera Paiva, é uma psicóloga lá de São Paulo, Fazendo Arte com a Camisinha. Então, a gente reconhecer que não existe só um tipo de jovem, só um tipo de forma de viver a sexualidade, né? E que a gente vai querer também ir com essa receita para a nossa prática, olhar para todos os adolescentes da mesma forma, tá? Então, ele é considerado um público, né, não de população-chave, mas de população prioritária para a prevenção do HIV e das outras ISTs. Essa fala também do movimento social, acho importante, por conta da discussão, inclusive, da PrEP, né? Todo mundo sabe o que é PrEP, gente? O que é a PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV, de forma prática? Como é que é, Luísa? Se ele é positivo. Fala, Luca. Beleza. Então, o Luca ajudou melhor a gente nesse sentido, né? Na fala, assim, ficou claro. A pessoa negativa para o HIV, mas em situações de risco mais regulares, sem conseguir se proteger, ela vai fazer uso de um antirretroviral específico, né? Por exemplo, no SUS hoje é o Truvada, que é o medicamento usado, ele é composto por 2 antirretrovirais, e vai fazer uso regular. Se ela tiver uma situação possível de exposição ao HIV, ela vai estar protegida do ponto de vista medicamentoso, né, pelo medicamento. Eu gosto sempre de comparar, para a gente entender, com a questão da anticoncepção. Você está fazendo uso da anticoncepção oral, toma o comprimido todos os dias. Se você tiver uma situação possível de uma exposição que te levaria a engravidar, essa gravidez não vai acontecer. E é isso que o Truvada, que o medicamento faz, a PrEP. Tá certo? Então, essa fala foi dita um pouco pensando isso. Para a gente ter cuidado, para não negar qualquer estratégia que tenha efetividade. Atentar para a importância das questões estruturais e combinar as estratégias. Porque aí, gente, tem fala que é assim. A pessoa usa PrEP, então ela não usa mais camisinha. A PrEP está protegendo ela do HIV, mas não protege ela da sífilis. E aí o pessoal, cai de pau em cima disso. Cuidado, gente, porque a estratégia tem efetividade alta para prevenir a infecção pelo HIV.
que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a mandala. A pessoa consegue usar preservativo? Beleza. Ela usa em alguns momentos, em outros não? Eu vou incentivar, por exemplo, a testagem. Então, vem para você se testar regularmente. Diagnostiquei sífilis, vou tratar. Sífilis tem tratamento para a gente fazer. Então, é tentar rodar, pensar as várias possibilidades de combinar a prevenção. Mas com cuidado para a gente não negar estratégias que têm efetividade e que estão postas como direitos, tá certo? A PEP, a PrEP, essas profilaxias são direito. Como a gente falou de PrEP, só para a gente complementar, então, a PEP, que é a profilaxia pós. Vamos comparar, fazer uma analogia com a contracepção de emergência. Tive uma exposição que possibilita, faz pensar num risco para o HIV, eu vou tomar um antirretroviral para me proteger de me infectar. A gente conhece muito por causa do acidente de trabalho com material biológico, certo? Mas a gente tem uso da PEP quando é violência sexual e também tem uso de PEP mesmo se for uma relação sexual consentida, sem violência. Também se pode fazer o uso, buscar a PEP. Só para ver se a gente está todo mundo entendendo junto, até quantas horas depois de uma exposição do risco a gente tem para começar o antirretroviral, a PEP? Não? 72 horas. Tá? 72 horas é o tempo a partir de uma situação. Acidente de trabalho com material biológico, violência sexual, exposição consentida. Vamos dar um exemplo de exposição consentida. Rompeu o preservativo numa situação sabida, em que uma pessoa é HIV e a outra não é. Outra situação. Vamos falar assim, sua vizinha liga para você, Simone. A vizinha da Simone liga para a Simone e fala assim, Simone, minha filha, 17 anos, foi numa festa e os amigos me ligaram agora, está todo mundo desesperado porque encontraram ela caída lá no banheiro. E a última coisa que ela lembra é que ela estava conversando com uma pessoa, estava bebendo refrigerante e o pessoal acha que talvez possam ter colocado alguma coisa na bebida dela. E aí depois vai se avaliar a situação toda e entende-se que houve ali um risco sexual. Né? Então, ela tem uma indicação para fazer uso da PEP. Né? Apesar de que, nesse caso, eu quero trazer uma ideia de não violência, esse caso aí é um suspeito também, né, que envolve. Mas situações de não violência são várias, né? Inclusive de uma situação de entretenimento, de uma festa que você saiu e acabou tendo uma relação sexual sem proteção e que, depois aquela pulga atrás da orelha, essa pessoa sai com muita gente, acho que é um risco aí, quero me proteger. Então, é isso, né? A PEP, enquanto direito também, uso até 72 horas e uso do comprimido, do antirretroviral, dos comprimidos, por 28 dias. Tá bom? Você ia falar, Simone? Não? Tomou? Se passou mal, Simone? Não? Tem pessoas, às vezes, que referem assim, enjoo, referem diarreia. Aí passou. Geralmente passa, né? Aham. No Carlos Tortelli. E sentiu bem também, né? Às vezes a gente tem abandono, sabe, gente? Por conta de efeito colateral. E a gente tem que ter esse cuidado. E vale pra gente, todos nós, vocês também. Isso. De repente tomar um sintomático se precisar, né? E segurar mais um pouco, porque geralmente passa mesmo esse efeito inicial. Só para reforçar. Não é só o Carlos Tortelli, tá, gente? Todas as nossas portas de emergência fazem PEP. Então, o Carlos Tortelli, o SPA do Largo da Batalha, o SPA da Engenhoca, a Unidade Mário Monteiro, a UPA Fonseca. E se for uma situação de violência contra a mulher, além desses locais, também as maternidades. Azevedo Lima, Antônio Pedro e Alzira Reis. Tá?
Outra frase do Betinho, nesse texto, Dia da Cura: o amor feito durante tanto tempo e que havia sido interrompido pelo medo do contágio, do descuido e do imponderável, estava agora ao alcance da vida como um milagre. Pensei comigo mesmo, camisinhas nunca mais. Só para a gente pensar também, sabe, gente, no uso da PrEP, por exemplo, em algumas situações, às vezes as pessoas querem deixar de lado a camisinha e pensam naquela relação que ela está se colocando. Acho que isso é muito importante para esse nosso lugar, às vezes, muito autoritário e ditador em relação também ao uso da camisinha, sabe? Todo mundo tem que usar, quem não use é irresponsável. A gente não amplia muito essa forma de pensar e do olhar a sexualidade que passa pelos afetos também. Para a gente não esquecer que a população que não tem seus direitos respeitados e garantidos tem piores perfis de saúde, sofrimento, doença e morte. Isso tem estudo, tem trabalho, né, da área de ciências humanas que lembra disso para a gente. Acho que ajuda a gente nessas questões de preconceito que Luísa trouxe também, sabe? Quanto menos direito, mais vulnerabilidade. E aquilo que a gente falava sobre a morte, sabe? Aquela ideia de HIV/AIDS sinônimo de morte, o quanto que isso impactou tanto, né, as pessoas. Tem um vídeo chamado História Ilustrada da AIDS, que vocês acessam fácil pela internet, em que tem essa frase de uma pessoa: eu me escondia para morrer, hoje me mostro para viver. O tratamento antirretroviral, gente, mudou totalmente, sabe? O enfrentamento, a forma de lidar com a epidemia, mas não resolveu o estigma. Então, a gente continua enfrentando isso hoje. O Betinho, no texto, escreve, né? De repente, dei-me conta de que tudo havia mudado porque havia cura. A ideia de morte inevitável paralisa. A ideia da vida mobiliza. Mesmo que a morte seja inevitável, como sabemos. Acordar sabendo que se vai viver faz tudo ter sentido na vida. Acordar pensando que se vai morrer faz tudo perder sentido. A ideia da morte é a própria morte instalada. Eu acho essa frase assim tão forte e que ajuda, né, a gente a pensar o nosso lidar com as pessoas, inclusive depende de tipos de doenças, né, alguns tipos de quadros clínicos. O que é isso, sabe? O sentido de acordar pensando em vida ou em morte, que a vida mobiliza. Não é só a questão do HIV, né? Então é isso. Esse daqui é um exemplo de um caso que o Ministério da Saúde tem no protocolo e traz para fazer a gente pensar o que é a prevenção combinada aplicada. Caso: trabalhadora do sexo vacinada para hepatite B, para HPV. Papa Nicolau está em dia. Usa PrEP regularmente e tenta utilizar camisinha, aqui ainda está escrito feminino ou masculina, né, com os clientes sempre que possível. Usa gel lubrificante em todas as relações, DIU há 3 anos. No acompanhamento de PrEP, para pegar a medicação, realiza testagem para sífilis e HIV em cada visita. E, junto ao companheiro, pretende engravidar nos próximos meses e foi à consulta para pensar e planejar essa gravidez. A gente quer isso, né, gente? Das pessoas, assim. Vocês percebem como é que é a ruptura? Ao invés de a gente colocar já na nossa frente, entre nós e os nossos usuários e usuárias, uma barreira que traz preconceito, que traz discriminação, a gente olha para todo o máximo de cuidado que a gente pode oferecer. Essa é a capinha do PCDT de IST, esse que eu mostrei para vocês, que a gente tinha mandado um para cada unidade. Depois vocês dão uma olhada se tem na unidade em que vocês estão. O acesso na página www.aides.gov.br, pode ter no celular também para o acesso. Ele teve atualização em abril de 2020, quando foi em fevereiro de 2021, agora, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, abriu uma consulta pública para novas correções que precisassem ser feitas. Então, se você entra na página do www.aides.gov.br, o que tem é esse daqui. E ele está bastante atualizado, mas a gente está esperando a atualização final dele a partir de recomendações que já estão nesse documento da Conitec. E que o fluxograma de mesa já está melhor, então a gente pode ter segurança aqui, tá bom?
vou pedir para vocês, para a gente abrir a página do nosso fluxograma, página 13, tá? A gente vai trabalhar em alguns momentos assim, olhando para o fluxograma, porque no slide ia ficar um pouco apagadinho. Desculpa. Vamos lá? Página 13. Na página 13 é o fluxograma para o manejo clínico de IST sintomática, tá? Então, a ideia básica é a seguinte: a pessoa chegou com uma queixa de uma IST, anamnese e exame físico, sempre importante. Do lado, ele puxou um quadrinho para a gente pensar nos fatores de risco, idade, quantidade de parceria sexual, parcerias com sintomas de IST, história prévia de alguma IST, se usa preservativo ou não, ou outra forma de proteção, o que está acostumado a usar. Isso ajuda a gente um pouquinho na anamnese. Identificação de uma síndrome. O que tem aí? A queixa é corrimento vaginal, é corrimento uretral, é verruga? O que tem? E, a partir disso, aí se pergunta se a gente tem laboratório ou não. Está vendo que tem uma interrogação? Presença de laboratório? Se sim, vai para um lado, se não, vai para o outro, que é o fluxograma sem laboratório. Muitas dessas ISTs a gente não tem laboratório. E aí a gente vai trabalhar pensando o tratamento de acordo com o fluxograma, o que ele sugere para a gente. E aí, embaixo, ele fala para a gente de umas orientações gerais para todas as pessoas com IST. Orientação centrada na pessoa e nas suas práticas, né? Sem aquela receita de bolo, é caso a caso. Contribuir para a pessoa reconhecer, minimizar os riscos dela de pegar uma IST. Oferecer testagem, né? Então, a gente tem os testes rápidos, HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Esse a gente tem na mão, teste rápido na unidade. Oferecer vacinação para a hepatite B, a A e o HPV, que está escrito aqui no texto, ele está quando indicado, que a gente sabe que não tem hepatite A para todos, nem hepatite HPV para todos, pelo SUS. Informar sobre prevenção combinada. Pessoa pode não conhecer, não saber, né, gente, o que é PEP, o que é PrEP. Tratar, acompanhar e orientar tanto a pessoa como as parcerias sexuais, se for possível, de acordo com o diagnóstico, e notificar o caso se estiver indicado. Então, esse é o geral do fluxograma do atendimento, e eu acho que, assim, grande questão aqui, sabe, a ideia da escuta e da clínica? Examinar, ouvir a história, e aí a gente tem os fluxogramas para nos ajudarem na hora do tratamento. Tá? Aqui, esse slide seguinte é só para lembrar das síndromes. Acho que não tem aí, não. Síndrome da úlcera, ano genital, os possíveis agentes, os agentes mais importantes e o nome, né, da doença, da infecção. Então, a gente, por exemplo, em úlcera não tem só sífilis, tem donovanose, tem herpes, cancroide, linfogranuloma. Embaixo é a síndrome do corrimento uretral, vaginal, cervical, né? A gente tem que tomar cuidado com essa questão, o que é vaginal só e o que é cervical de fato, por causa da clamídia e do gonococo, tá? E embaixo a síndrome da verruga, por conta do HPV e do condiloma, né? Dos quadros de condiloma. Vamos dar uma olhada nessas figuras? O que vocês acham que pode ser isso? Eu achei que ia ter um couro, hein? Tá. Não, então vou perguntar. É uma úlcera. O que pode ser essa úlcera, gente? Sífilis. Eu falei que achei que ia ter o couro. É só porque, assim, gente, sífilis toda hora, né? A gente tem testado muito, tem diagnosticado muito. É uma epidemia de sífilis que a gente vem tendo no país. Então, toda vez que a gente olhar a úlcera, aqui tem úlcera na língua, ali em cima tem úlcera próxima à vulva, úlcera em pênis. Aqui a gente tem lesão de fase secundária. A úlcera, como a gente já conversou na outra aula, a gente chama de fase primária, né? A classificação clínica é o cancro duro. E a fase secundária da sífilis, essas são as lesões principais que a gente vê. Essas manchas, pequenas manchas e pápulas em tronco ou em palma, planta, muito comum. Eu
peguei um caso outro dia do consultório na rua, a médica estava de férias, e aí eu dei uma cobertura para ela para um caso. Quando me mandou a foto, tinha umas placas que lembravam urticária. E ele falou comigo assim, uma pessoa da equipe, ela está falando que é sífilis, porque ela já teve antes e ela sabe que isso é sífilis. Profissional do sexo, tinha uma exposição e já tinha tido sífilis, né? Conhecia o quadro. Mas olhando, lembrava uma urticária. Tinha a queixa de prurido. Falei, então tá, amanhã de manhãzinha vou atendê-la. No dia seguinte, gente, já era outro aspecto. Já tinha o aspecto das manchas menores, das pápulas menores, e conversando por toda a questão de exposição também, ela já tinha tido sífilis antes, a gente não precisava nem fazer o teste rápido, a gente já tinha feito o teste rápido dela 3 meses antes, 4 meses antes, né? Então, eu precisava do VDRL, mas eu fiz o tratamento, iniciei o tratamento, por conta do quadro clínico, tá? E coletamos o VDRL. 2 dias depois veio o resultado do VDRL, 1 para 128. Mas a gente começou o tratamento. Então, assim, hoje, por conta da epidemia de sífilis, a gente tem que estar muito atento, porque a gente pode começar o tratamento. Se é uma pessoa que não tem história de sífilis para trás e você fez o teste rápido, deu reagente, mesmo sem sintoma, pode começar o tratamento. Começa logo. Não. E aí você tenta, né? Tem unidade que consegue. É um movimento que, às vezes, ainda mais dependendo da vulnerabilidade da pessoa, a gente se falar para tentar garantir a presença dela e coletar o VDRL naquele momento. Mas, senão, você vai pedir para voltar no dia seguinte, 2 dias depois, tá certo? Então, assim, é importante no diagnóstico de sífilis ter teste treponêmico, que o rápido é treponêmico, e não treponêmico, que o VDRL é a nossa referência. Ter os 2. Mas o início de tratamento, você pode começar com um só, tá? Dependendo da história, se ela nunca teve sífilis, porque se ela já teve sífilis, gente, o teste rápido dela vai dar positivo. Aí não ajuda muito a gente. Ou pode ser que ela tenha só o VDRL, alguém pediu e ela chega para você já com o VDRL. E principalmente se tiver quadro clínico. Teve uma pessoa, outro dia chegou num serviço, depois a gente foi discutir o caso, e tinha lesão. E aí resolveram, esperar o VDRL. Não precisava esperar o VDRL. Podia já ter feito o tratamento. Ainda mais que fase primária, cancro, fase secundária, quanto de penicilina benzatina? Lembra? 2.400, dose única. Então, na verdade, a gente resolve ali. A gente nem vai precisar marcar para a semana seguinte. A gente resolveu com uma dose só. Esse quadro aqui, esse foi nosso. Foi até uma enfermeira nossa da unidade que conduziu também esse quadro de IST. Ela examinando a pessoa, né, que tinha uma queixa por conta da língua. Não é úlcera, é um condiloma plano, que é característico também, um dos quadros que podem aparecer na sífilis secundária. Fez o teste rápido dela na hora, reagente, não tinha história de sífilis passada. Fez a penicilina para ela. 2 semanas depois, ela voltou na unidade. 2 semanas depois do tratamento. Aí estava assim, ó, já não tinha mais nada. Tá? Outra úlcera, diferente daquela foto primeira. Isso aqui é um quadro de um serviço de DST específico. Às vezes não tem cara, né? Você olha para a úlcera e fala, ai, será que é de sífilis? Porque pode ser de outra coisa, né? Essa também era de sífilis. Mas, dependendo na história, pergunta como é que estava antes, para ver se pode ter sido uma vesícula. Que aí a gente vai pensar em que IST, se tiver vesícula, bolha. Em herpes, né? Então, aqui é só para a gente lembrar, tá? Da classificação. Eu queria olhar para vocês, para essa classificação, pelo fluxograma, porque já está mais bonitinho e organizado do que essa foto que é do PCDT. Página 15. Está lá, classificação clínica da sífilis adquirida e sífilis em gestante, tá ok? Olha como é que vem na primeira coluninha, recente e tardia. Então, do ponto de vista didático, pelos estudos, guidelines e tudo,
está posto agora no nosso protocolo isso também. Recente e tardia. 1 ano, até 1 ano que a pessoa se infectou é recente, mais de 1 ano tardia. A recente vai incluir primária, secundária, com as lesões que a gente já viu, e latente, que é quando não tem sintoma nenhum. E a tardia tem mais de 1 ano, sem sintoma nenhum. Às vezes é um tempo desconhecido, que a gente não consegue fechar quanto tempo tem. E a terciária. Vocês veem que na coluna depois fala do tempo, né, de exposição. Uma pessoa poderia desenvolver uma sífilis terciária com quadro grave entre 1 e 40 anos a partir do contato da infecção pelo treponema. Então, isso, resumindo aqui, eu gosto essa citação de 1995, esse estudo, mas fala que, no caso da sífilis, quando não tratadas, 35% das pessoas iriam progredir para cura espontânea, 35% permaneceriam nesse estado de latência e 30% os restantes poderiam progredir para terciária, no caso, não tratando. Então, a gente tem, assim, infelizmente, gente, não dá para a gente definir essa ideia de uma cura espontânea. Isso é difícil. Então, se a pessoa nunca tratou sífilis e você tiver um teste rápido reagente, mesmo VDRL baixo, aquele VDRL 1:1, 1:2, mas nunca tratou, trata. Tá? Porque, inclusive, a gente não sabe se ela pode desenvolver uma terciária 30 anos depois, por exemplo. E aqui é o quadrinho que veio naquele documento, está naquele documento da Conitec, falando sobre o tratamento. Tá igualzinho está aqui, penicilina benzatina primeira escolha, ou 2.400, ou 7.200. A neurosífilis, até lembrando da outra vez, ainda bem que o Dr. Jefferson me lembrou, que eu não tinha falado que era cristalina. A alternativa doxiciclina é o que está no protocolo. Vocês veem que não está a eritromicina, não está a azitromicina. O protocolo fala em doxiciclina. Mas tem um detalhe aqui, gente, no rodapé do quadro, que mudou. E esse eu queria fortalecer com vocês, porque eu vinha falando diferente nas nossas capacitações e quando saiu esse documento da Conitec mudou, que é o intervalo entre as doses, para ser considerado o tratamento adequado. Esse protocolo aqui, no quadro do tratamento, está escrito que a gente pode aceitar até 14 dias entre uma dose e outra. Só reiniciaria o tratamento se passasse de 14 dias. O que ele coloca aqui? Eu vou ler que a letra está pequenininha. Em não gestantes, o intervalo entre doses não deve ultrapassar 14 dias. Caso de socorro, o esquema deve ser reiniciado. Em gestantes, o intervalo entre doses não deve ultrapassar 7 dias. Caso de socorro, o esquema deve ser reiniciado. Então, voltou o que era antes. Para a gestante, a gente precisa ter o intervalo de 7 dias. Se esse intervalo não for respeitado, por exemplo, peguei um quadro outro dia que a pessoa tomou a primeira dose, voltou 23 dias depois, fizeram uma dose nela, contaram como a segunda, depois ela voltou 7 dias e tomou a dita terceira. O tratamento foi considerado inadequado, tá? Porque teve 23 dias entre a primeira e a segunda. Então, tratamento adequado de gestante, a gente precisa ter 7 dias de intervalo entre uma dose e outra. Cuidado do parceiro, né? Então, vamos para essa questão da Luísa. O protocolo continua falando, Luísa, que parceiro negativo, se ele vier, você fizer o teste dele, ele deu negativo, 2.400, uma dose única, continua valendo. Se ele fizer o teste e der positivo, aí a gente vai abordá-lo. Né? Tem sintoma, não tem sintoma? Às vezes é aquele quadro assintomático, latente, não sei quanto tempo tem que se infectou, não tratou antes, vamos tratar, 7.200.000. Tá? Aí, só uma sugestão. Eu não lembro se eu falei isso com vocês da outra vez. Às vezes o pessoal fica meio preocupado por conta das questões da relação. Ah, Fábio, a gente vai chamar o parceiro, vai falar sobre isso, vai dar problema no casal, ele é positivo, ele é negativo. Da mesma forma que a gente tem pessoas sorodiferentes em relação a HIV, tem em relação a sífilis também. Então, a gente tem que sinalizar isso. Olha,
ela pode ter esse quadro, ter se infectado já há mais tempo, antes até da relação com você. Porque a sífilis, a gente sabe que os sintomas passam sem tratamento e a pessoa vai ficar lá, latente, só vai saber se fizer exame. Então, isso é importante o parceiro saber, né? A parceria. Quanto mais tempo de infecção que ela tem sem se tratar, menor a chance dela transmitir. Que ele vai falar assim, mas como é que pode? Como é que ela não me passou isso? Se a gente tem relação sem camisinha. É isso, é porque o quadro dela, de repente você está lá com uma mulher, teste rápido positivo, VDRL, 1:2. Não é? Quanto caso que a gente pega assim no pré-natal? Então é isso, ela pode não ter passado mesmo para você, mas como ela é gestante, para proteger o bebê, para não haver problema de reinfecção, então você recebe uma dose única, tá? A gente quer cuidar, né, gente? Não prejudicar. A proposta é cuidarmos com qualidade. E aí, gente? Corrimento uretral. Aquele corrimento espesso, amarelado. Vamos lá, Eu vou deixar a figura ali, mas eu queria ir com vocês antes, na página 25, só para vocês saberem qual é o primeiro fluxograma que aparece, antes do corrimento uretral. 25, beleza? Ó, 25 é o manejo de corrimento vaginal, tá? Aqui a gente não está falando daquele corrimento que você está olhando saindo lá do colo do útero. Aqui é o corrimento vaginal. Começa da mesma forma. Anamnese, exame ginecológico, toque, exame especular. Ao exame você vê se tem dor, a mobilização do colo. Porque se tiver dor, aí a gente já fica preocupado, a seta foi para o lado para a gente pensar em cervicite, em DIP. Em relação ao corrimento vaginal, vocês veem que a seta aponta aqui para quando a gente tem microscopia fresco, quando eu tenho como ver qual é o pH. Nós temos isso? Não, né? Então, a gente tem que falar daquilo que temos também de forma concreta. Quando a gente não tem isso, o não foi seguindo, né? Aí a gente vai chegar e tratar de acordo com a característica. Vocês veem que nos 3 retângulos verdes está aí vaginose bacteriana, tricomoníase e candidíase. Nossas 3 possibilidades. Aí a gente vai tratar, tem aqui o tratamento sugerido no nosso fluxograma, mas a gente vai pensar naquilo que a gente conhece, nas características que a gente conhece, tá? O que a gente conhece, por exemplo, sobre um quadro de candidíase vulvovaginal, de sinais e sintomas? Fala aí algum para mim. Prurido, ardência, corrimento esbranquiçado, grumoso. Então, o protocolo fala assim: prurido, ardência, corrimento geralmente grumoso, sem odor, pode ter queixa de dispareunia, disúria. Você, examinando, pode identificar eritema e fissura vulvar. Também pode ver esse corrimento grumoso, placa aderida na parede vaginal, edema vulvar, escoriação e até lesões outras por conta do ato de coçar. Então, se a gente tem a característica, seria ótimo se a gente tivesse como fazer o exame a fresco e ver o pH, para nos ajudar a somar. Mas, em não tendo, a gente pensa nas características clínicas. A vaginose bacteriana, né, que a gente sabe que a Gardnerella é o principal agente. O que faz vocês pensarem em Gardnerella, de sinal e sintoma? O cheiro, né, o odor. Esse odor, principalmente, o PCDT fala após coito e menstruação, lembra a gente? Às vezes a pessoa consegue falar isso, né? E a questão do odor desagradável. Corrimento, o PCDT fala, o nosso protocolo, em perolado bolhoso. É a característica que ele dá para esse corrimento da vaginose, tá? E a tricomoníase? O que vocês pensam para ajudar a pensar em tricomoníase, no caso? Odor de peixe, né? Esse que é famoso, que a gente estuda lá na faculdade. O corrimento, o protocolo fala também assim para a gente pensar num corrimento intenso. Ele coloca como a cor amarelo esverdeado, podendo ser acinzentado, bolhoso e espumoso, com esse odor de peixe.
podendo ter prurido, que ele fala, diferente da candidíase, um prurido até alérgico, seria uma reação alérgica àquele quadro infeccioso. Pode haver edema de vulva, pode haver disúria e dispareunia também. Tá? E aí, na página seguinte, gente, na 26, aí vocês vão ter aí o tratamento. Tá? Candidíase, primeira opção e segunda opção, vaginose, tricomoníase, os comentários, por exemplo, candidíase e vaginose, a gente não vai fazer tratamento para parceria, pensar em tratar parceria sexual, diferente do que ele comenta para tricomoníase, tá? Em relação ao tratamento da candidíase vulvovaginal e da vaginose, embaixo ele também vai explicar um pouquinho quando é de repetição. Às vezes a gente faz exatamente o que está mandando aqui o protocolo, o fluxograma, e depois de um tempo a mulher volta e a gente precisa rever isso, tá? Pode haver repetição, a gente pode ter que trocar a medicação, inclusive. Eu fiz só oral, agora eu vou fazer, por exemplo, local, né? A gente tem o metronidazol comprimido, mas tem o metronidazol gel. Isso aqui é o que propõe o protocolo, tá? A partir de estudos de grupos assessores técnicos do Ministério da Saúde. Vamos passar para a página 27 e 28. Como eu falei para vocês que aqui a gente estava falando do corrimento vaginal, o da página 27 é a da cervicite. E aí é isso, né? O exame pode haver corrimento vaginal, mas quando você olha para aquele colo, você tem aquela secreção, às vezes um pouco amarelada, perolada, como está dizendo, e bolhosa em colo. Os dois principais micro-organismos, como a gente viu, clamídia e gonococo. Em relação a exame, pergunta, né, da possibilidade, tem possibilidade de exame ou não? Por enquanto não, gente, mas está próximo. A gente tem um projeto piloto do Ministério da Saúde acontecendo no estado do Rio. Niterói está participando disso, fazendo biologia molecular para clamídia e para gonococo. Pode ser através de urina, pode ser através de escovado, tanto colo como uretra. Mas, por enquanto, está em 2 locais e com público específico. Uso de pessoas de PrEP e casos novos de HIV. Lá no Carlos Tortelli e no setor de DST da UF, porque é um setor referência específico. O projeto piloto vai até março do ano que vem e a perspectiva é que depois disso a gente consiga ampliar. E aí a gente vai conseguir trabalhar isso com as nossas gestantes. Porque no protocolo, nesse PCDT, lá na página 11, depois no finalzinho a gente vai lá, só para vocês verem que eles falam assim sobre rastreio, triagem, em que momentos, em que populações, de quanto em quanto tempo. E para a gestante, isso está colocado. Tá? Gestantes com determinada idade, na primeira consulta dela, isso seria muito importante, porque a pesquisa mostra um índice alto em mulheres com menos de 30 anos para clamídia, tá? Com consequências importantes. Na página 28, tem o tratamento, então, da cervicite, que vai aparecer depois para o corrimento uretral, para a uretrite, porque a gente também vai estar pensando em clamídia e gonorreia. Então, gente, está ali em cima, olha, ceftriaxona, 500 mg IM, dose única, e azitromicina, 500 mg, 2 comprimidos, dose única também. Isso que eu queria chamar muita atenção de vocês, porque outro dia estava conversando com uma profissional que é infectologista. Às vezes, no dia a dia, na correria, as pessoas não conseguem estar se atualizando quanto aos nossos protocolos do Ministério da Saúde, né, que orientam a nossa prática no país. E a ciprofloxacina, que foi muito usada, né, para o gonococo, desde o protocolo, gente, de 2016, que já está fora, já se falava em resistência a cipro. E ela tinha feito cipro com azitromicina. Falou, Fábio, ele voltou, continua. Aí eu falei com ela, é porque não é para usar mais cipro. E aí a gente tratou de novo, fez ceftriaxone e fez a azitromicina, dose única. Só que aí a gente tem um problema, gente, é claro, eu estou falando isso para vocês, né? Do que é o que devemos fazer. As condições para fazer é que, às vezes, a gente conta com o que temos. Obrigada. A ceftriaxona,
já conversamos com a nossa central de farmácia, injetável mesmo assim, mas ela é uma medicação que vocês têm que ter acesso lá na unidade. Mesmo que vocês tenham uma, para fazer e repor depois, para se chegar a uma outra pessoa. Então, se não tem lá, não é por uma questão do tipo assim, não pode ter na atenção primária, na saúde da família. É pela falta. A gente, quando essa infecto falou comigo, não tinha para o serviço, para onde ela estava, mas tinha na emergência do Carlos Tortelli. Então, a gente encaminhou com a prescrição, eu fiz contato até com o farmacêutico para confirmar se tinha, e a pessoa tomou a ceftriaxona lá na emergência, tá? Porque, às vezes, a pessoa não pode comprar. Você pode até fazer uma prescrição em não tendo e ela pode não ter. Então, a gente pode tentar via emergência enquanto você não tem. Mas é importante estar sempre fazendo contato com a COFAR, né? Se faz esse levantamento da medicação é o profissional da enfermagem lá na unidade, está sempre pedindo, porque em algum momento pode chegar, a gente tem no nosso processo de compra, todas as medicações de IST. Então, tendo para que vocês tenham acesso. Tá? A mesma coisa da doxiciclina. Outro dia também alguém me falou que parece que não está fácil comprar doxiciclina nem no setor privado. Mas porque pelo menos um tratamento, né, 60 comprimidos, um tratamento de 30 dias de dox, é importante que vocês tenham na unidade. Vamos que seja aquele parceiro que não vai tomar penicilina de jeito nenhum por conta de medo de injeção. Não tem isso? Às vezes a gente desconsidera, mas mesmo tentando sensibilizar, conversando, e aí a gente tendo a doxiciclina, a gente faz doxiciclina para ele, para tentar impedir aí uma reinfecção dela, tá? Então, no quadro do corrimento uretral, eu não vou entrar nele agora, depois vocês podem ver com calma, na página 29 e 30, vai falar a mesma coisa, esse fluxozinho. Tem laboratório, não tem laboratório? Se não tem laboratório, a gente pensa nos principais agentes, gonorreia e clamídia, e o tratamento também vai ser a ceftriaxona 500 e a azitromicina 2 comprimidos de 500, tá? Em dose única. Vamos dar uma olhadinha na página 31. A página 31, gente, é a úlcera genital, tá? Então, no manejo da úlcera genital, a gente pensando em IST, a gente segue para o lado direito. Tem laboratório disponível? Não tendo, a gente vai pensar isso. Se tem vesícula ativa, herpes. E aí o tratamento vai estar logo no verso com a ciclovir. Se não tem vesícula, né, ele pergunta, a lesão tem mais de 4 semanas? Se sim, ele fala para tratar, pode ser sífilis, cancroide, investigar, de repente, donovanose, linfogranuloma. Se não, tratar para sífilis, para cancroide. E aí ele vai trazer também todos os tratamentos possíveis, pensando em cada um deles. Mas a gente sabe que a maior causa dessas úlceras genitais é sífilis. E vocês tendo o teste para fazer na unidade, o teste rápido, ajuda para a gente tentar fechar esse diagnóstico e, sendo sífilis, tratar imediatamente, tá? Agora a gente vai... Eu não vou parar na DIP. Eu estou só preocupada também por causa da hora, tá, gente? De repente, na DIP, a DIP, vocês já conversaram um pouco na questão da ginecologia, né? Então, a doença inflamatória pélvica também tem como principais agentes clamídia e gonorreia. Se vocês olharem o fluxograma, está na página 35. Pode até dar uma passadinha aí na página. Lá na página 35, tá? Tem o fluxograma para DIP. Ele coloca que após exame, né, anamnese, exame ginecológico, a importância, por exemplo, de saber se tem sangramento vaginal, atraso menstrual. A gente pode estar falando aí de um quadro, um percurso de abortamento. Pergunta sobre febre, defesa muscular, outras questões. E ao lado tem o que são critérios maiores, menores e elaborados, para a gente pensar realmente na questão da DIP, se a gente, às vezes, não tem outros recursos, né, até de laboratório, como a gente já falou. E o tratamento vai dizer para a gente que tem aquele caso que é indicação de internação e tem o caso que seria tratamento ambulatorial. Então, na página 36,
ele fala para a gente sobre o tratamento ambulatorial. É importante a gente entender realmente o sinal de gravidade, a febre, a defesa muscular, para que na atenção primária a gente possa referenciar de forma consistente uma situação de internação. Mas quando pode ser feito o tratamento também ambulatorial. Aí lembrando que não vai ser ceftriaxona e azitromicina puro, igual a gente viu no caso da cervicite ou do corrimento uretral. Vai ter ceftriaxona 500 em dose única, doxiciclina, via oral, de 12 em 12 horas por 14 dias, e também o metronidazol. Tá? Então, se for um quadro de doença inflamatória pélvica, que não precisar internação num primeiro momento, a gente precisa fazer esses 3 antibióticos. Uma avaliação mais a miúde, né, mais de pertinho, para a gente estar vendo, acompanhando, para qualquer maior gravidade, a gente poder indicar internação. E aí agora a gente vai para verruga. Tá vendo aqui? Tá no campo cirúrgico já, né? Ali na glande. O que vocês acham que é isso? Só olhando assim, né? Mas o HPV levou a quê? Isso é câncer, sabe, gente? Então, eu estou querendo mostrar isso para vocês. Eu trouxe esse quadro assim, bem de cara, para a gente lembrar que aquilo não começou daquele tamanho. Os quadros de verruga genital, eles começam, às vezes, com uma quantidade menor de verruga, com algo que está ali mais localizado, sabe? Possível da gente cauterizar ambulatorialmente. Esse homem de 45 anos, infelizmente, ele pulou por alguns serviços, não era um quadro de Niterói, aqui do município, foi de um outro local. E, no final das contas, ele chegou aqui, ao setor de DST da UF, e a gente o atendeu lá. Na época, eu estava fazendo a especialização com o pessoal de lá. Foi feita a biópsia e identificou-se um câncer, né, de pênis. A maioria, os estudos apontam que a maioria dos quadros de câncer de pênis tem associação com HPV. Tá? Foi feita a retirada, perdeu mais ou menos 1/3, e ali já é no pós-cirúrgico, no momento de resolutividade, né? Terminando o procedimento. A gente fala muito para a mulher, conversa muito com a mulher sobre câncer de colo de útero por conta do HIV, e eu não sei se eu estou errada, gente. Vocês falam como é da experiência de vocês. A gente fala com homens sobre câncer de pênis? A gente tem falado sobre isso? Fala, Luca. Tinha verruga e aí comentou sobre. Aham. Certo. Aham. Uhum. Ô, Luca, eu vou te falar que, assim, esse tempo que eu passei lá no setor, no DST da UF, a gente também fez isso, assim, várias vezes, né? A gente comprou o ácido para a gente poder ir fazendo a aplicação. São aquelas questões, assim, de processo, né? De condições que a gente precisa realmente dar conta também. Porque, vamos dizer assim, não é uma responsabilidade, né, do profissional dele ter que comprar para realizar o tratamento. Mas, às vezes, a pessoa não pode, e aí você fala assim, poxa, mas eu posso tratar, resolver isso, e agora vocês ainda vão lembrar assim, eu posso evitar que chegue a isso. É difícil, né, gente? Quanto a essa questão que eu só vou mostrar o quadro feminino, para depois a gente comentar uma coisa sobre o tratamento. Esse caso, a foto está um pouco desfocada, tá? Esse é em mulher,
também chegou no setor de DST da UF. Gente, a mesma coisa. Isso não ficou assim de um dia para o outro, né? Levou um tempo para isso acontecer. Embora é aquele quadro tipo couve-flor que a gente chama, mas a gente conseguiu reduzir lá, sabe? Não mandou logo assim de cara, vamos mandar para o centro cirúrgico. Com o ácido, a gente foi conseguindo lá. No PCDT, na questão do tratamento, vai lá na página 38, por favor. Comentar uma questão com vocês. A página 38, que fala do tratamento, ele coloca sobre a possibilidade de um tratamento domiciliar, citando o Imiquimod, que tem um custo, né, gente? Se a pessoa não consegue mandar preparar o ácido tricloroacético, não vai comprar Imiquimod, que é um custo maior. Então, a gente acaba trazendo isso para a gente e aplicando o ácido tricloroacético. Aqui ele fala também na podofilina. Está vendo a podofilina? Quando você lê pelo protocolo, fala para fazer um ou outro. Mas eu ia comentar por conta desse caso, porque às vezes num quadro assim mais intenso, lá no setor, um dos profissionais chegava a fazer uma aplicação conjunta em alguns casos. Usava o ácido tricloro e a podofilina, em alguns casos, para intensificar o cuidado. E aí, uma questão que o protocolo não fala e que eu quero compartilhar com vocês foi algo que eu aprendi lá em relação ao segmento. Então, como que a equipe trabalha? Vai fazendo aplicação semanal. Às vezes, aplica até mais de uma vez na semana. Depois que sumiu a lesão, eles começam a esticar o período para a pessoa voltar. Então, ela volta com 15 dias. E aí é um voltar, gente, para fazer realmente a observação. Se eu olhar se tem alguma verruga, se reapareceu ou não. Porque a verruga sumiu, mas o HPV está ali numa das camadas da pele, então pode reaparecer uma verruga. 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses. Aí passou, só dão alta com 2 anos sem nenhuma lesão. O pessoal do setor de DST da UF trabalha dessa forma. Eu acho importante também, compartilho também isso com vocês. Nesse meio tempo, se a pessoa voltar com alguma lesão, aí volta atrás, né, para a gente poder de novo começar aquele processo de cauterização. Mas é um período que alguns estudos falam, mais sustentado, para a gente poder liberar a pessoa, curou, resolveu. Tá? Então, só para a gente compartilhar. Até quanto tempo mais que eu tenho, doutor Jefferson? Só para... Vamos tentar, então, hein? Vamos olhar um caso junto? Olha, então o caso... Gil, 40 anos, homossexual, foi à consulta na unidade em agosto de 2019. Ele estava em segmento clínico por uma infecção pelo HPV, já estava assintomático, tá? Após as sessões, com cauterização com ácido tricloroacético. No exame da região genital dele, naquele dia, não tinha lesão sugestiva de IST, e os testes rápidos de sífilis e de HIV foram não reagentes quando ele iniciou o tratamento dele para o HPV. O Gil apresenta diabetes tipo 2, já teve muitos resultados alterados, um quadro de difícil controle, e inclusive assim, com quadros de candidíase de repetição. Em uma das consultas, quando ele estava ainda com verrugas por HPV, ele pediu para o médico que colocasse bastante ácido, podia colocar, para resolver logo, porque ele não aguentava ficar sem as relações sexuais por conta da questão da verruga, né? De ter que se proteger e evitar para não infectar também outra pessoa. Disse que nem sempre ele conseguia usar preservativo, mas que vinha usando. Falou naquela consulta, naquele atendimento. Que pontos assim que vocês acham importantes desse primeiro momento, esse primeiro contato com a história do Gil?
A gente ficou com um, né? Tinha um negativo, e aí sim algumas relações. Ele disse que ele vinha usando, falou assim, eu venho usando preservativo, mas às vezes não conseguia. E vocês viam assim uma pessoa com uma vida sexual muito intensa, que ele queria que colocasse muito ácido, suportava a dor para resolver logo o problema dele por conta da vida sexual. Agora, a diabetes, aí assim, é importante esse nosso olhar, né, integral. Ele tinha um cuidado, estava sendo cuidado pela questão de uma IST, mas de uma situação difícil do diabetes, né? 45 anos de idade, não estava conseguindo controlar, então mereceria uma atenção importante da gente também. Por quê, né? Não está conseguindo controlar esse quadro. Mais algumas informações, então. Nesse dia, nessa consulta que ele foi lá, que eu disse para vocês que ele estava sem sintoma, assintomático, né? Ele foi à unidade porque ele queria fazer umas perguntas. Ia ter a parada do orgulho LGBTQI+, ele iria participar. E aí, ele, inclusive, assim, conversou um pouco e falou um pouco de como é que acontecia lá na parada, o que ele estava acostumado lá. Ele falou, o pessoal jovem, principalmente, vai para a parada, fica provocando a gente, tem mais idade, rola muita pegação, a gente acaba ficando com mais de uma pessoa, e eu quero saber se ainda tem o risco de passar HPV e se eu posso pegar de alguém. Ele estava assintomático, mas não tinha concluído o tempo dele de acompanhamento. O médico no atendimento falou para o Gil que ele devia tomar juízo e arrumar um parceiro fixo. Aí eu queria perguntar para vocês o que a gente pode conversar aí sobre a fala desse médico e como é que a gente podia trabalhar a prevenção com o Gil diante desse contexto, né? A Simone disse que ele não ia voltar mais depois disso. Fala aí, Antônio, o que a gente pode falar, conversar aí sobre a fala desse colega? Vocês percebem que é potente ele ter ido e falado isso. Eu quero saber, eu vou me ver numa situação assim, num cenário assim, e eu quero saber se eu posso pegar HPV, se eu posso passar HPV. Eu acho muito potente quando as pessoas vêm e se colocam, pedindo também orientação, pensando prevenção, e não só vindo porque eu tenho uma lesão, eu tenho alguma coisa e eu estou querendo tratamento, né? E, às vezes, a gente não consegue fazer acolhimento nem sempre para esse tipo de situação. Com essas pequenas falas, a gente afasta, distancia. E a prevenção para o Gil, hein, gente? Ele está indo lá para a parada e já disse que vai rolar, né? E o PrEP, né? Então, era uma coisa para a gente pensar boa essa ideia do PrEP. Isso. Dava tempo, olha só que legal, dava tempo dele começar PrEP, pensando relação anal, com 7 dias de início da PrEP, a gente já tem concentração de antirretroviral que previne. Então, era uma boa PrEP para o Gil. Né? Nesse contexto, eu não vou entrar em detalhe do nosso protocolo de PrEP, mas ele é população elegível, teria indicação. Uma boa lembrança. O preservativo a gente tinha que tentar, né? Vamos olhar para a questão da diabetes também. E, além da IST, mas ele foi perguntando exatamente para isso, né? Ele queria orientação para isso. Quanto à pergunta dele, gente, a verruga não está mais lá, mas o HPV pode estar em alguma camada da pele. Então, existe, sim, o risco dele transmitir, né? O preservativo não era uma forma só dele se proteger para não pegar nada. Era uma forma de também não transmitir. E ele poderia pegar mais? Poderia. Se ele tivesse um contato com alguém com HPV, ele poderia estar adquirindo uma quantidade maior de carga de vírus. Ele estava assintomático, né? Ia podendo voltar a lesão, ter que começar a cauterização de novo. Então, foi conversado com o Gil sobre esse risco dele de contrair HPV de alguém, de transmitir. Ele ainda não tinha tido tempo para alta. Ele se mostrou bastante consciente em relação ao uso do preservativo, por saber, inclusive, que há regiões também que o preservativo não protege tanto. Isso é uma coisa importante para a gente sempre lembrar.
Né? No caso de HPV, você pode ter verruga que extrapola na região genital e aí o preservativo ali não protege. Foi orientado sobre o risco para o HIV, para a sífilis, e ficou combinado com o Gil que ele retornasse após 1 mês depois da parada para poder fazer os testes rápidos, né? Dá 30 dias aí por conta de uma janela se ele tivesse alguma exposição. O Gil retornou 3 meses depois. O combinado era com 1, mas ele retornou 3 meses depois. Não vamos culpabilizar também. Mas a conversa aconteceu, foi boa até o final, mesmo com essa fala, né? A relação foi boa. Então, o Gil disse que ele ficou com 2 pessoas diferentes lá no evento. Ele usou preservativo com uma pessoa, não usou com a outra. Eu gosto muito disso, de quando a pessoa se sente à vontade e acolhido para ela poder falar de fato qual a prática, o que aconteceu. Isso é gerenciamento de risco, né, gente? A gente poder entender com ela o que aconteceu e a exposição de fato que possa ter havido. Estava assintomático e os testes? Sífilis reagente, HIV não reagente. Como vocês falaram, a gente não sabe se esse teste de sífilis ele poderia ter sido reagente de antes, porque ele tinha o teste negativo quando ele começou o tratamento. Mas como ele estava em acompanhamento regular, se ele tivesse se infectado com sífilis antes, podia ter sido vista até uma lesão dele, porque ele estava em acompanhamento, sabe? Por causa do HPV. Então, o serviço lá entendeu esse teste de sífilis dele reagente como uma possível infecção que pode ter sido daquele momento, daquela situação, mas, de qualquer forma, ele não tinha sido tratado para sífilis antes, então foi feito o tratamento dele. Vocês tratariam para sífilis? Sim? Todo mundo de acordo? Tá. Então, a gente não tinha o VDRL, solicitou, mas fez o tratamento naquele momento, 2.400.000 dose única, tá? E aí, se o teste de HIV dele tivesse sido positivo, teste rápido, o que vocês fariam? O HIV? Repetir que você diz, Luísa, como? Fazendo o segundo. Tá. Aí, assim, então tá, já fizemos. Os 2 de HIV, fez 2, deu positivo. Se tivesse dado positivo. Isso. Aí a gente faria o encaminhamento. Aqui em Niterói, a gente ainda não tem o início do antirretroviral pela equipe na saúde da família. Então, a gente faz o encaminhamento responsável, que a gente chama, para que ele saia do serviço sabendo quem, quando e onde ele vai procurar, tá? No serviço. A gente faria, claro, já entende, né, o aconselhamento, toda uma escuta dele de orientação por conta do HIV. Em relação a sífilis, não esquecer de notificar na ficha de sífilis adquirida. Pode aguardar chegar o resultado do VDRL e aí manda a ficha só com o resultado do VDRL, tá bom? Não precisa mandar de imediato. E realizar o segmento. Então, só para lembrar, gente, e eu vou reforçar isso, a gente conversou isso da outra vez também, mas porque tem muita falha nisso, que é no segmento. Gestante, segmento de VDRL, uma gestante com sífilis mensal. Eu sei que depende da internet, de vocês funcionarem, do computador funcionar, mas hoje é possível acessar os resultados de exame pelo Compilab, né, o sistema do laboratório. Então, vamos tentar, porque assim, o resultado pode estar ali no computador, perto da gente, e a gente está esperando chegar o resultado em papel. Aí está faltando papel, então o resultado no papel vai levar 2 meses para chegar. Tá certo? E na não gestante, na pessoa não gestante, nosso protocolo fala para seguir 3, 6, 9 e 12. Gente, mas passou de 12 meses, é uma situação importante? Faz o VDRL novamente no ano seguinte. É uma forma da gente ir, inclusive, acompanhando essa pessoa, né? Principalmente dependendo das exposições que ela tem. Que aí ela foi até 1:2. E aí não baixa aquele 1:2, 1:2, 1:2, uma cicatriz. Se você faz um VDRL 1:8,
dependendo da história, reinfectou, né? 2 diluições acima, tá bom? Fechando, encaminhando para fechar. As ações na atenção básica, na atenção primária à saúde, né? No lugar da saúde da família, muito privilegiado em relação às ISTs. A gente trabalhar com os insumos de prevenção possíveis, mas ter conhecimento de toda essa mandala da prevenção combinada, oferecer testes rápidos, notificar casos, ter um cuidado compartilhado dos pacientes HIV que estão no serviço especializado, mas a gente não abandona e não acha que é do serviço, é nosso também. A gente teve uma situação de uma pessoa, uma mulher de uma unidade de saúde da família aqui nossa, que abandonou no serviço de HIV. Ela morava sozinha, em dado momento a vizinha, né, chamou a equipe, ela estava caída dentro de casa. Tiveram que chamar o SAMU, né, e levar para a emergência. Então, assim, a gente tem que estar muito atento nesse cuidado compartilhado. E se a pessoa falar assim, olha só, para de me encher o saco, doutora Juliana, eu não quero ir lá tratar do HIV. Isso não significa que esse acolhimento e cuidado para ouvi-la não possa se manter. Você dá mais um tempo, de repente você toca nesse assunto. Por que ela não quer se tratar? Né? A gente, às vezes, tem que encontrar outras brechas para conversar sobre. Encaminhamento responsável para o serviço especializado, para o SAI. Abordagem de IST, perguntando sobre sintomas, que a gente conversou um pouco. Prevenção de transmissão vertical com atenção no pré-natal. Imunização para hepatite B e para o HPV. Nosso fluxograma na página 67 fala direitinho das idades, orientações em relação às vacinas. A de HPV, que para pessoas vivendo com HIV, imunodeficiência, pacientes oncológicos. Deixa eu falar com vocês, olhando aqui direitinho. Pessoas vivendo com HIV, transplantados de órgãos sólidos, medula óssea ou oncológico, a gente tinha a vacina do HPV estendida até 26 anos. E aí saiu um documento que, para a mulher, estendeu até 45 anos. Precisava, né? Eu não vejo a hora de a pesquisa mostrar mais ainda, sabe? E não só para esse grupo de pessoas vivendo com HIV, transplantado de órgão sólido, medula e paciente oncológico. Às vezes o jovem adolescente lá atrás não tomou e você tem o jovem de 19, de 20, que está numa situação de exposição, que se beneficiaria da vacina de HPV e não pode tomar, porque não está pelo SUS, né? Não faz parte ainda. E orientação para PEP, para PrEP, então, que vocês precisam ter para poder orientar também e encaminhar, né? Fazer que a pessoa chegue se precisar chegar. Nossos serviços de HIV em Niterói. Carlos Tortelli, Azevedo Lima, Antônio Pedro, Policlínica Sérgio Arouca, Carlos Antônio da Silva, Largo da Batalha, Barreto, Fonseca, Policlínica da Engenhoca, de Itaipu e a Policlínica da Saúde da Mulher, a Malu Sampaio, quando é gestante HIV, mas não necessariamente precisa vir para cá, tá? A gestante HIV, hoje a linha de cuidado é atenção primária à saúde, pré-natal, serviço especializado por conta do HIV, a não ser que ela tenha um outro risco obstétrico, senão ela não precisa ir para o alto risco. Depois eu mando a apresentação, tá, Luca? Eu vi que você fotografou aqui, mas depois eu mando para vocês. Agora é para acabar mesmo. Vamos acabar com... Fábia, você pode esticar um pouquinho se você quiser. Não precisa ficar violenta, não, tá? Não, eu te dou mais uns 10, aqui, 15 Eduardo, minutos. depois, se eu passo do tempo, vão dar like dedo para baixo lá, então eu também não posso... Não, você pode. Eu dou a gentileza de mais 15 minutos para você. Poxa, obrigada. Tá bom? Mas a gente já está terminando mesmo, tá? Então eu quero terminar com esse texto. Chico Buarque, as letras de música são sempre poesia, e poesia que nos ajuda a pensar a vida. Essa letra de música chama Noite dos Mascarados, olha quando é, hein? 1966. E diz assim: quem é você? Adivinha se gosta de mim. Hoje os 2 mascarados procuram seus namorados perguntando assim: quem é você? Diga logo.
que eu quero saber o seu jogo, que eu quero morrer no seu bloco, que eu quero me arder no seu fogo. Eu sou seresteiro, poeta e cantor, o meu tempo inteiro só zombo do amor, eu tenho um pandeiro, só quero um violão, eu nado em dinheiro, não tenho um fui porta-estandarte, mas não sei mais dançar. Eu, modéstia à parte, nasci para sambar. Eu sou tão menina, meu tempo passou, eu sou colombina, eu sou Pierrot. Mas é carnaval. Não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr. Deixa o dia raiar, que hoje eu sou, da maneira que você me quer, o que você pedir eu lhe dou. Seja você quem for, seja o que Deus quiser, seja você quem for, seja o que Deus quiser. Não precisa ser carnaval, né, gente? Para, às vezes, as situações serem mais sedutoras, o desejo ser muito maior e acontecer uma situação que possivelmente coloca em risco, numa exposição a alguma IST. Essa é a vida nossa, de tantas pessoas, porque o tempo é dinâmico. Nós podemos hoje não estarmos em uma situação de vulnerabilidade e amanhã nos vermos por um encontro, por algo que aconteceu que não estava previsto. Isso só para nos ajudar nessas perguntas em relação às ISTs. Julgamos ou cuidamos? Dialogamos ou impomos? Distanciamento ou encontros? E, às vezes, eu posso estar no encontro profissional, usuário, usuária, mas onde também há muito distanciamento. Então, a gente precisa, né, a nossa necessidade é de encontros potentes, que afetem e se deixem afetar, que produzam cuidado e esse cuidado se dê na intersubjetividade. O desenhozinho do mosaico é justamente para pensar isso, né? São peças nossas e das outras pessoas que a gente cuida, que vão se juntando para a gente poder formar o melhor cuidado possível ao final. Vou mandar no e-mail para vocês, vai a divulgação desse curso de atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, do AvaSUS, 90 horas de curso, não precisa de tutor, você vai fazendo à medida que você tem tempo, que aí vocês podem olhar, aprofundar mais em cada uma dessas ISTs, dessas síndromes. É só clicar aqui embaixo que vocês entram direto lá. O curso é junto ao Ministério da Saúde também, dado pela UFRN. Obrigada. Terceira semana de outubro é a semana de luta contra a sífilis. Terceiro sábado é dia de luta contra a sífilis. A gente vai fazer contato, mandar divulgação para vocês para um encontro que a gente faz todo ano com a rede de saúde. Vem um infectologista maravilhoso do Ministério da Saúde para estar nesse encontro com a gente. E aí a gente continua aí conversando sobre IST e, da nossa parte, como assessoria de IST, AIDS e hepatites virais, apoiando vocês também no trabalho de vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, como o Dr. Jefferson falou, temos mais uns minutinhos. Fiquem à vontade, tá, gente? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Alguém com as suas dúvidas pessoais? Isso. A gente trabalha, Luísa, com uma janela, a princípio, de 30 para o HIV, 60 dias para hepatite B e C e 90 para sífilis. Né? Então, vamos pensar no caso da sífilis. A evolução aí desse período de incubação fala que a gente poderia ter até 90 dias para que a gente começasse realmente a perceber anticorpo e detectar isso no exame. A gente pode pedir a pessoa para voltar com 90, como você pode pedir para voltar com 60 e repetir os testes, tá? Se há uma suspeita e foi não reagente. Alguém tem mais alguma conversa, pergunta? Todo mundo sifiliticamente estável, né? Senta um pouquinho. É a segunda vez que a doutora vem aqui.
e virá certamente até o final do ano. Brilhante aula, uma pessoa muito gabaritada e muito experiente na matéria. Medicina é uma profissão que, com o tempo, as coisas vão mudando, né, Fábia? E aí a gente vai entendendo, a gente vai pensando um pouquinho lá atrás. Eu sou um pouquinho mais velho, o Moura é muito mais. E aí a gente, né, Moura, entendia da nossa época, quando eu fui fazer residência, foi mês passado, ano passado, né, que eu comecei minha residência lá no Instituto de Neurologia. E quando eu entrei, vi muitos doentes em enfermaria, e o professor catedrático do Instituto era o professor Deolindo Couto, que era um dos maiores neurologistas do Brasil. O Instituto tinha o nome dele, e naquela época ele falava: temos que pensar sifiliticamente. Porque a sífilis terciária era a entrada no Instituto de Neurologia. Porque a forma, existem duas formas graves, que é a mesenquimatosa e a parenquimatosa. Já falei isso anteriormente. Então, todo doente, teoricamente, que chegava com doença neurológica e que não se sabia o diagnóstico, o professor Deolindo falava: pode ser sífilis. E a maioria das vezes era. E aí eu vi acidente vascular cerebral como consequência sifilítica. A sífilis pode dar alterações mesenquimais nos vasos cerebrais e ser causa de acidente vascular cerebral. Depois, muitos anos depois, virou uma rotina. Todo doente que chegava no hospital com acidente vascular cerebral, a gente pedia VDRL. Mas aí, com tratamento e com as precauções, essas coisas todas, ninguém mais pede VDRL. Eu nunca, graças a Deus, encontrei nenhum acidente vascular decorrente de acidente devido a sífilis. Sífilis era uma doença, ainda, mas que, graças a Deus, deixou de chegar lá na terciária. Então, os acidentes vasculares cerebrais têm outras causas que não são mais a sífilis. Também podia afetar a acuidade visual, fazia vasculite no olho, o doente perdia ou diminuía a acuidade visual. Você também, doentes com baixa de acuidade visual, você também tinha que pensar em sífilis. Doentes paraplégicos que chegavam com paraplegia, que era a famosa paraplegia de Erbe, espástica, também era uma vasculite na medula, dos vasos da medula decorrentes da sífilis. E a última, muito frequente, não tão frequente, que a gente via muito, era a forma mais grave da sífilis no sistema nervoso central, que é a paralisia geral progressiva, chama PGP. Os doentes ficavam demenciados rapidamente e não tinham diagnóstico. E aí, quando você colhia o VDRL, era positivo. Então, também, muitos anos, os doentes com esquecimento e com um quadro cognitivo leve para moderado ou até avançado, era justificativa de você pedir VDRL, em que um deles poderia ser paralisia geral progressiva. Eu vi uns 2 ou 3 casos de paralisia geral progressiva. Naquela época nem se pensava em Alzheimer, nem nada disso, e era decorrente da sífilis. Há uns meses ou anos atrás eu vi um doente no Icaraí que tinha sífilis terciária, tratamos com penicilina cristalina e ficou bem. Então, Fábia, do ponto de vista da neurologia, a doença foi sumindo, entre aspas, porque o tratamento ficou mais eficaz e as pessoas não deixam chegar lá na frente as doenças com ela evoluindo mais para a terciária. A outra doença também que eu peguei no início, que era fatal, era o HIV. Eu vi muito rapaz homossexual ou não homossexual, mulheres morrerem de AIDS, né?
a AIDS era uma doença fatal, né? Eu vi muita meningite criptococócica, que era uma meningite pelo fungo, né? Que era muito comum em doente imunossuprimido. E acho que a AIDS tem o período antes e depois do coquetel, né? O coquetel foi um balizador para, né, para pessoas. Você vê que pessoas até muito conhecidas, amigas e que a gente gostava muito, morreram e hoje em dia talvez não. Cazuza, não é isso? Agora me fugiu o nome do grande cantor inglês lá, da banda lá. Freddie Mercury, né? E outras pessoas, até o próprio Betinho, né? Então, muita gente morreu de AIDS. E você vê, hoje em dia, o cara vai no seu consultório e fala assim, não, eu tomo coquetel. Hã? Né? É uma doença crônica. Muitos parentes da gente, avós, bisavós, morreram de tuberculose, né? Como morreu sua avó? Tuberculose. Hoje o cara, semana passada, eu tive tuberculose mês passado. Então a tuberculose, né, também foi ficando uma doença entre parentes tranquila. Eu me lembro que minha irmã, há uns 10 anos atrás, fez uma briografia no trabalho dela e apareceu uma mancha no pulmão, ela me entregou aquilo, eu falei, ai meu Deus, ela fumava pra caramba, o que eu pensei? Era um caranguejo. Falei, porra, caranguejo. Ela falou, vem você pensar em doença ruim, não quero saber disso, eu não vou fazer exame. Mas, gente, tem que fazer, bom, demorei uma semana para convencer ela. Aí ela fez uma broncoscopia, era tuberculose. Eu fiz uma festa, porque eu sofri uma semana pensando que minha irmã tinha um câncer. E festejei porque ela era tuberculosa. Que coisa, né? E as pessoas, quando tinham tuberculose, tinham que ir para Campo de Jordão, Friburgo, né? Tinha aquele negócio de pôr uma serra, não sei, eu não me lembro nem porquê, né? Talvez Petrópolis também, né? Tinha. E aí tinha um pneumologista em Niterói que fazia pneumologia. Ô Moura, o cara fazia um pneumotórax no doente com tuberculose para melhorar a tuberculose. Hã? Bonamã. Lembra disso? Não, na tua época, né? Não, é o pai, eu acho que. Lembra disso? Ele, porra, no consultório dele, porra, fazia pneumotórax. Todo mundo para tratar tuberculose. Então, eu acho bacana isso. Né? E fico triste que eu estou vendo que eu não estou ficando tão novo, né? Coisas tão velhas que eu não peguei o Dr. Bonamã, não, mas eu me lembro da sífilis, e do HIV tratei muito doente que morreu. Exato. Exatamente. Então, eu não sei, Fábia tem mais experiência que eu. Eu não escuto mais alguém, morreu de AIDS. É mais difícil, né, Fábio? A gente está, inclusive, né, gente, diminuindo bastante, porque em 2017 teve uma nota do Ministério da Saúde dando muita ênfase para a questão do tratamento da infecção latente da tuberculose, né? Que é, como se a gente chama assim, aquela profilaxia que a gente faz da ILTB com isoniazida. E isso, assim, a gente percebe claramente que reduziu a mortalidade por conta da tuberculose ser a principal causa de morte conhecida das pessoas com HIV. Aí você pega, a nota fala, principalmente quem está com o linfócito TCD4 menor que 350, mesmo até se você não tiver um PPD, o importante é você descartar que tem uma tuberculose ativa, doença. Descartando, você faz essa profilaxia, prevenção. E isso está tendo impacto. Agora, tem ainda óbito por HIV/AIDS? Tem. A gente teve um caso que a pessoa morava sozinho lá no Rio de Janeiro, era no município do Rio, e abandonou o tratamento. Porque, como qualquer doença crônica, né, tem um momento que, às vezes, por vários fatores, a pessoa se cansa, às vezes está desestimulado da vida, do viver, e aí abandonou.
Aí também encontraram ele muito mal em casa, levaram para o Lourenço Jorge. Do Lourenço Jorge transferiram ele para os servidores do Estado, para o Getúlio Vargas, eu acho. Ele ficou um tempinho lá. Quando foi em fevereiro desse ano, pelo quadro dele, que aí já estava com uma certa gravidade, ele veio para a Casa de Apoio. A gente aqui em Niterói tem a Casa de Apoio Maria de Magdala, que é uma instituição, né, para que as pessoas ficam por um tempo, principalmente esses quadros mais complicados de HIV. E lá, gente, ele estava sendo cuidado, tratamento, né, não faltava o antirretroviral, mas a coisa tinha chegado realmente num grau que não deu para voltar mais atrás. E a gente perdeu essa pessoa, ele veio a falecer em julho agora desse ano, né? Então, tem essas situações que eu entendo, como o Dr. Jefferson traz, assim, da mesma forma que a sífilis, não é tanto pela falta hoje do acesso ao diagnóstico, do acesso ao tratamento. Tem aquelas outras razões, as razões que a gente vai ter que olhar para a subjetividade, para as vulnerabilidades sociais, né, da pessoa. E aí o que eu acho, que eu repito, eu tenho conversado um pouco em algumas oportunidades, é que a gente, como profissional, não aumente a vulnerabilidade da pessoa, não vulnerabilize mais, às vezes com as nossas ações, com a nossa forma de acolher, que às vezes não é a melhor, com a nossa forma de cuidar, porque realmente são tantas vulnerabilidades, às vezes, que já vêm, e que eu sinto que é o que acaba levando a esse óbito, porque a pessoa abandona o tratamento, ela desiste realmente de se cuidar, de se tratar. Então, isso fala de outras questões, né? Inclusive a sífilis. Quando o Ministério da Saúde compra teste rápido e distribui amplamente pelo Brasil todo, é para a gente ampliar acesso, oferecer mesmo, poder atuar, poder tratar. Porque quando eu trato um caso de sífilis, eu estou protegendo, né, várias outras pessoas que poderiam vir a se infectar. E aí, só para a gente lembrar, tem aqueles que já estarão, que são os contatos deste que a gente está tratando. Então, só para a gente não esquecer de tentar ser porta para essas parcerias sexuais, né, da pessoa com sífilis que a gente está cuidando. Me lembrei agora também de um caso interessante, quando eu também era recém-formado, talvez 2 ou 3 anos na residência, eu fui ver um doente na clínica São Vicente da Gávea, que era uma baita de uma clínica e tal. Eu comecei a trabalhar com um cara muito cedo, ele me levou lá, e aí apareceu um rapaz homossexual e ele estava com HIV positivo e meningite criptococócica. Nós começamos a tratar a meningite, o pai dele era um fazendeiro, muito rico, e aí demorou uma semana, nós e o clínico chamamos o pai muito humilde, bronco, botamos o pai numa sala sozinho e falamos para ele que o filho estava com HIV positivo e tinha meningite criptococócica. Pelo até ficar bom, naquela época não tinha coquetel, e que nós íamos conversar com o garoto e explicar a ele a doença. E ficamos uma meia hora falando com o pai não falava nada, o pai era um homem simples, rústico, aí olhava pra gente, agradecia, aí quando acabou a conversa o pai falou assim: com meu filho quem fala sou eu, vocês não vão falar nada com ele, quero agradecer a vocês, mas quem vai dar a notícia pro meu filho sou eu. Ficou os 3 parados, falamos nada, ele saiu e entrou no quarto para falar com o filho. Ninguém perguntou nada mais. Demos alto o garoto, nunca mais vi aquele garoto. Mas uns 4 meses depois, a avó do garoto era minha cliente, foi no consultório e eu não aguentei e perguntei a ela. Aí ela tinha me falado que o pai pegou o garoto, levou para a fazenda, deixou ele numa casinha lá, de escravo, não sei o que, fechou a porta, não deixava ninguém entrar e ninguém se conviver com o filho. E o filho morreu naquela casinha ali, comendo, bebendo, sem tratamento nenhum ali dentro. Então, como é que engraçado, né? As pessoas entendiam que a doença idética, não sei o que, aquilo dava um... Né? Hoje não, hoje você vê essas coisas com mais clareza, né? O cara vai no consultório, só toma algum remédio, não, eu tomo coquetel. De uma maneira
tranquila, né? Como se ela tivesse, eu trato uma pessoa muito conhecida que teve um aneurisma cerebral e ela trabalhava comigo há muito tempo, nunca tinha falado. Ela foi no com ela falava, tem uma dor de cabeça, fiz o diagnóstico, ela ia operar e ela aí me falou, Jefferson, eu tomo coquetel porque eu tenho HIV positivo. Eu falei, olha, desculpe, mas eu vou ter que participar, a equipe neurocirúrgica, anestésica, enfermeiro, não, tudo bem, mas eu só estou te falando que eu tomo coquetel. Operou, ficou bem do aneurisma, ela teve lá semana passada, está ótima, vivendo muito bem. Assim, só é pena porque realmente ainda não é geral esse olhar. Vou dar outro exemplo, então, que é contrário a esse, recente também, né? A pessoa, esposa de uma pessoa com HIV, casal soro diferente, a pessoa negativa também tem indicação da PrEP, ela pode fazer uso da PrEP, né? Então, a mulher em uso de PrEP, por conta do companheiro ser positivo, vai numa angiologista, uma médica. E aí, na amnésia, toma alguma coisa. Quando ela falou que ela tomava PrEP, porque ela era companheira de uma pessoa positiva, a médica vira para ela e fala assim, um absurdo isso que você está me falando. Primeiro ela falou que o parceiro era positivo, aí ela falou que era um absurdo. Aí a pessoa falou, não, mas eu tomo PrEP, eu uso medicação. Aí ela falou assim, continua sendo um absurdo para mim. E aí, assim, a relação na consulta terminou, fez lá a prescrição, tudo que tinha que ter sido feito. Depois a pessoa estava conversando com a infectologista dela, contou essa situação e disse que nunca mais voltou. Então, assim, essas situações que a gente esperaria, né, que tivessem superadas, infelizmente, no campo do HIV, elas ainda não estão, né, gente? E não é... o HIV é o vírusinho do HIV, não. Por isso que eu quis trazer no início para a gente algumas outras reflexões. Porque é a questão da sexualidade, né? Como é que funciona isso na nossa sociedade, o nosso pensamento, nossos tabus, nossos preconceitos realmente. A gente, às vezes, se baliza o outro até por nós, né? Então, assim, eu sou assim, eu aprendi assim, a minha prática é essa. Tudo que é diferente é errado, não serve, não presta. Eu acho o assunto é muito vasto. Por isso que eu apertei um pouco a Fábia aqui, que eu sabia que a gente ia ter que falar muito depois e aí ia ficar meio desdobrado. Gosto de conversar, tenho interesse, gosto de aprender. Aí queria um dia que você também tivesse uma disponibilidade para falar sobre tuberculose. Porque é uma patologia que parece que também brotou um pouquinho de novo, né, ô Fábia? Pelo menos a impressão que eu tive, não sei. A gente percebe que, assim, tem a carga da doença maior em alguns locais, né? Não é que a gente existem prevalências maiores de outros agravos, mas existe essa questão da tuberculose. Às vezes, quando eu converso com a colega lá na Covid, que é coordenadora do programa, a gente fica pensando assim, como que lida com algumas situações do tipo, a pessoa tem o agravo, está em situação de rua ou numa outra situação de vulnerabilidade, não está fazendo tratamento, e a gente sabe que a exposição de outras pessoas está acontecendo. Então, como que a gente trabalha com isso? Porque o se manter a doença no nosso país tem muito desse lugar que é o social, né? É uma desigualdade social enorme que a gente tem nesses tempos atuais, muito mais, né, gente? Tem muito mais gente sem emprego. As ruas aqui de Niterói, a partir de mais ou menos 7 horas da noite, a quantidade de pessoas, né, dormindo aqui é enorme. Então, é essa grande desigualdade que faz a tuberculose ainda estar se fazendo assim tão presente, sabe? Como falamos, tem tratamento, as pessoas não precisam morrer de tuberculose, mas tem algo muito forte que é do social. Eu costumo até falar um pouco isso sobre a sífilis também, porque às vezes as pessoas acham que é uma matemática muito assim, testou e tratou, aí curou a sífilis. E ponto. Então, gente, é fácil, gente. Por que a gente não está resolvendo a sífilis, então, em Niterói, gente? Mas eu tenho certeza que vocês, no dia a dia,
no cotidiano, vocês identificam situações que falam da vulnerabilidade, que falam de outras questões que acabam fazendo com que esses agravos continuem acontecendo, que a gente continue também com um número alto, uma prevalência importante, né? Então, a tuberculose também fala muito desse lugar, de um lugar social, que enquanto não mudar, né, a nossa sociedade, o nosso país, a gente não avançar com algumas questões, a gente vai continuar tendo. Mesmo com um diagnóstico maravilhoso, avanço, mesmo com tratamento também avançando, é um desafio grande que a gente tem, né, no nosso país. Então, eu queria te fazer um convite, você conversar com a coordenadora da tuberculose e aí programar um bate-papo aqui. Não precisa ser agora, pode ser no final do mês, no outro mês, para a gente falar um pouquinho sobre tuberculose. E aí dá para fazer uma dobradinha, né? Né? A gente trabalha a questão da pré-infecção, das questões relacionadas ao TB, HIV, Isso. e aí ela traz as questões da tuberculose, da rotina. Isso. Pode ser? Tá. Muito obrigado, doutora Fábia. Muito gentil, bacana. Agradeço a participação de vocês. Boa tarde.